Olá pessoal, aqui é o Ivan e nesse vídeo eu vou responder a uma pergunta que tem sido feita na mídia e nas redes sociais desde que começou essa guerra na Ucrânia. A pergunta é se existe uma justificativa para a agressão que o Vladimir Putin está fazendo contra a Ucrânia. Então nesse vídeo eu vou explicar por que essa justificativa não existe, tanto dentro do direito internacional quanto nas próprias alegações russas sobre a OTAN, sobre o separatismo em Donbass e etc. Pois bem, vamos então primeiro à Carta da ONU. O direito internacional estabelece que os países só podem usar a força em dois casos, sendo o caso de legítima defesa, e não houve nenhum ataque ucraniano ao território russo, e no caso de uma resolução do Conselho de Segurança que autorize o uso da força. Não houve nem agressão ucraniana contra a Rússia e nem resolução do Conselho de Segurança que admitisse esse tipo de coisa. Então, não existe base no direito internacional para corroborar com essa guerra, para aceitar aquilo que o Vladimir Putin está fazendo. Se você não quer acreditar no sujeito aqui do YouTube, você pode abrir a Carta da ONU e ler lá. Você pode ler o inciso 4 do segundo artigo, que fala exatamente sobre essa questão de poder se usar a força com o aval do Conselho de Segurança, e pode ler também o artigo 51 da Carta da ONU, que fala sobre essa questão da legítima defesa, que um país ele pode usar a força se for em legítima defesa ou na legítima defesa de um de seus aliados, na legítima defesa de um mesmo bloco, como por exemplo a Organização dos Estados Americanos ou a OTAN, onde existem alianças defensivas. E aí é bom que eu já passo para um outro ponto, que é essa questão da OTAN. Tem muita gente querendo dizer que o Putin está certo porque a OTAN tem bases próximas à Rússia, mas não existe nada mais falso do que dizer que a OTAN ameaça a Rússia, pois a OTAN é uma organização militar defensiva. A organização do Tratado do Atlântico Norte, ela tem esse caráter defensivo, ou seja, todos os membros vão se juntar para responder a uma agressão, mas eles não vão se juntar se um dos membros decidir mover um ataque unilateral e ilegal contra outro país, seja ele membro ou seja ele de fora da organização, certo? Então, essa justificativa da OTAN, ela também cai. E existe a justificativa de que o Putin quer proteger os russos separatistas em Donbass, naquelas províncias de Luhansk e Donetsk. Pessoal, é preciso dizer uma coisa: o separatismo que existe nessa região do leste da Ucrânia é um separatismo extremamente falso, criado pelo serviço de inteligência russo. Está bem? O que o Putin quer é inventar um movimento separatista na Ucrânia, financiar soldados na Ucrânia, dentro do território ucraniano, para causarem desordem e assim ele ter uma justificativa para sua invasão. É inaceitável você confundir um movimento separatista de fachada, criado por um dos ditadores mais corruptos do mundo, com a autodeterminação dos povos, que essa sim é um dos princípios, esse sim é um dos princípios que rege a Organização das Nações Unidas. A ideia de que os povos do mundo têm o direito de autodeterminação, ou seja, dizer a qual nação eles pertencem. Inclusive, é interessante dizer que existe muito conflito entre o princípio de autodeterminação dos povos e o princípio da soberania dos países, né? Isso aí é algo que seria válido discutir na questão da Ucrânia se houvesse de verdade um movimento separatista dentro da população do leste da Ucrânia. O que existe são, sem dúvida alguma, militantes pagos com o dinheiro russo para causar desordem. Então, todas as justificativas para essa guerra são furadas. Essa guerra é ilegal, fere os princípios das Nações Unidas, fere os princípios do direito internacional. Essa guerra é um crime contra a humanidade e coloca todas as pessoas do mundo em risco quando começa a fazer troca de tiro em usina nuclear, começa a ameaçar
colocar os sistemas de mísseis de prontidão. Aliás, não ameaçar, o Putin colocou os sistemas de lançamento de foguete dele de prontidão. Isso que ele faz ameaça toda a humanidade. O aumento de preços decorrente dessa guerra está prejudicando a todas as pessoas, inclusive brasileiros que estão vendo o preço das coisas aumentarem por causa disso. Então não existe justificativa moral, não existe justificativa legal, não existe nenhuma justificativa ética. Essa guerra é um verdadeiro crime. Bom, espero ter respondido a pergunta, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho, no joinha e até a próxima.